Olá, minha gente, um carinho muito especial a você que nos dá o prazer da sua audiência e também a todos os papais. Hoje é Dia dos Pais, um feliz Dia dos Pais a todos e desde já cumprimentando os dois papais aqui presentes no programa que semanalmente comentam os assuntos, o nosso deputado Gerson Berger e o jornalista Pedro do Couto. E também um carinho especialíssimo para a minha querida presidente da Liga Feminina Israelita, a Leia Lozinski, que realizou um belíssimo almoço no Copacabana Palace e foi um sucesso enorme. Leia, você está de parabéns e tenho certeza que à frente desta instituição que tanto faz, principalmente pelos excluídos, pelas comunidades mais pobres, você será absoluto sucesso. Mas Pedro e Gerson, vamos aos assuntos de hoje e já falando da questão da segurança, mais uma vez, o terror vivido na última terça-feira por 20 passageiros de um ônibus frescão que saía da Praça Mauá com destino a Caxias e foi interceptado por bandidos na Presidente Vargas, que armados com pistolas e granadas fez reavivar a tragédia do ônibus 174, que terminou com a morte de uma refém e que comprovadamente mostrou o despreparo da nossa polícia, que infelizmente comprovou esta semana que pouco ou nada evoluiu. Continua desqualificada. Não me venha o comandante da PM, o coronel Mário Sérgio Duarte, dizer que a operação foi um sucesso, pois 5 pessoas foram baleadas, entre elas 3 passageiros do ônibus. Uma mulher continua em estado grave no Hospital Souza Aguiar. A tragédia poderia ter sido muito maior, pois quando o ônibus tentou furar o bloqueio de 5 viaturas da PM, houve perseguição e troca de tiros. O mais grave é que troca de tiros, quando, segundo os passageiros reféns, os bandidos não reagiram ou, pelo menos, não dispararam um tiro sequer. Como a polícia sai atirando num ônibus com 20 pessoas em seu interior? Gostaria, Pedro e Gerson, da avaliação de vocês dois sobre este fato, que foi manchete internacional e que tanto denigre a imagem de nossa cidade, que em 2016 sediará os Jogos Olímpicos. Tereza, é claro que o comandante da PM se precipitou ao dizer que a operação que envolveu a PM, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal foi um sucesso. Quero saber se uma das vítimas fosse seu familiar, se ele consideraria sucesso. O Instituto de Criminalística, Carlos Évora, constatou que todos os disparos que atingiram o ônibus são mesmo de responsabilidade dos PMs do 4º Batalhão. O próprio coronel Mário Sérgio reconheceu que os PMs erraram ao atirar num veículo com reféns, mas soltou a pérola ao dizer que os mesmos acertaram ao resgatar 11 deles ilesos. Erros e acertos, coronel, acontecem. O que não pode acontecer são erros primários. A polícia que o senhor comanda deve estar preparada não para atirar, mas sim para defender o cidadão. Faltou tática, faltou comando em uma ação que poderia ter resultado na morte de trabalhadores que jamais apagarão de suas mentes o terror vivido na última terça-feira. Com todo o respeito que tenho ao secretário Beltrame, que reconheceu os erros cometidos pela PM, faço aqui o nosso apelo. Está mais do que na hora de investir na capacitação e preparo da nossa polícia. Está mais do que na hora de tomar as providências, Gerson, que você citou. Vejam só, a polícia atirando no ônibus com os reféns, o que é que ela fez? Ela igualou bandidos e inocentes num plano só. Colocou a vida de todos em risco. Se o ônibus estivesse repleto de bandidos, aí vá lá. Mas havia inocentes.
O inocente não pode ser punido e tem que ser preservado. A PM não levou em consideração este princípio fundamental. A operação foi um desastre. Mas passando para a política nacional, que está um maremoto de escândalos de corrupção. Primeiro foi o Ministério dos Transportes nas mãos do PR. Depois o Ministério da Agricultura, feudo do PMDB. E agora, esta semana, o Ministério de Turismo, que culminou com a prisão de 35 pessoas por desvio de recursos dessa área. Entre elas está o secretário executivo da pasta, Frederico Silva da Costa, indicado pelo PMDB com o apoio do PTB, que orientava dirigentes de empresas a montarem negócios e ludibriar o ministério. O ex-presidente da Embratur, Mário Moisés, ligado ao PT, e a senadora Marta Suplicy também está envolvido. E ainda o secretário Colbert Martins, ex-deputado do PMDB na Bahia, e também envolvidos, lamentavelmente, servidores e até empresários. O mais triste é que mais da metade desses envolvidos que foram presos já está solta e pronta para aplicar novos golpes. A impressão que se tem é que a corrupção na política brasileira virou uma coisa normal. Isto acontece, minha gente, porque há nestes bandidos a certeza da impunidade. Onde nós vamos parar, Gerson e Pedro? Mas ainda falando na política nacional, vamos analisar a saída do ministro da Defesa, Nelson Jobim, que há algum tempo, na verdade, vinha pedindo para sair, quando declarou publicamente que votou em José Serra nas últimas eleições e também criticou na revista Piauí a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvati, chamando-a de fraquinha, além de declarar que a chefe, a toda poderosa chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, sequer conhecia Brasília. Jobim, que se encontrava na fronteira do Brasil com a Colômbia, foi chamado no último dia 4 de agosto pela presidente Dilma Rousseff e lhe entregou a sua carta de demissão. Imediatamente foi substituído pelo chanceler Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores do governo Lula, mas nós aqui do programa esperamos que Amorim seja menos radical à frente deste Ministério da Defesa do que foi naquele tempo, tendo influenciado o presidente Lula a aproximar-se de regimes ditatoriais, especialmente o Irã, do tirano Mahmoud Ahmadinejad. Gerson e Pedro, como veem a nomeação do ministro Celso Amorim? Primeiro quero dizer que Celso Amorim, em artigos publicados na revista Carta Capital, mostrou suas ideias mais à esquerda. Ele condenou a posição do governo Dilma em apoiar o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que instituiu um relator especial para o Irã. Amorim expôs sua contradição com o governo Dilma, alertando que o governo de Mahmoud poderia deixar de ouvir o Brasil, que apoiara o Irã para uma solução pacífica e negociada com a ONU em relação ao programa nuclear. Tereza, Celso Amorim, quando chanceler do governo Lula, defendeu a abstenção contra o Irã na ONU, além de ter votado contra a condenação do Sudão, e foi um dos líderes para proteger os genocidas. Afinal, o senhor não via nada demais nas 300 mil mortes e 3 milhões de refugiados? Esse governo, após conseguir o apoio do Brasil para não ser condenado por violações aos direitos humanos, declarou que essa atitude seria compensada com um acordo com a Petrobras, além de contratos com o setor de açúcar. Quer dizer, um toma lá e dá cá com assunto desses? Que mundo é esse? Infelizmente, são os valores financeiros se sobrepondo aos valores humanos de direito à vida. Olha, Gerson e Pedro, uma vergonha. Como entender
A nossa presidente Dilma, que é criticada por Amorim, ela sabe do seu enaltecimento ao Irã, país que quer criar a bomba atômica com o intuito de produzir uma catástrofe no mundo, este país que nega o holocausto nazista e não reconhece o Estado de Israel, mesmo assim é alçado a ministro da Defesa do Brasil pela nossa presidente. Incrível! Duas contradições absolutas. No Ministério do Turismo, a corrupção era comandada pelo secretário executivo, segundo homem na pasta. Em matéria da nomeação do ex-chanceler Celso Amorim para o Ministério da Defesa, também, porque um homem que, durante a sua gestão, assumiu posições contrárias às posições da presidente Dilma Rousseff, e ainda por cima, no intervalo em que terminou o governo Lula e começou o dela, ele criticou o novo posicionamento do Itamaraty, no caso do Irã, era a pessoa menos indicada para assumir a defesa. Dois desastres visíveis a olho nu, só não vê quem não quer. Bom, infelizmente chegamos ao final do programa. Obrigada pela participação ao Pedro e ao Gerson, a você que nos assiste. Também o nosso carinho muito especial por nos assistirem e nos encontraremos no próximo domingo às 12 horas aqui na CNT. Até lá!